O Internacional sucumbe em Salvador e perde para o Vitória, o lanterna do Campeonato Brasileiro, no estádio Barradão. Os pontos das partidas atrasadas não bastam mais para alcançar o líder do Campeonato Brasileiro, hoje o Botafogo. As escolhas, o jogo, a derrota e principalmente a performance do time de Eduardo Cudê começam a ser contestadas internamente e externamente. De bom, Gabriel Carvalho, que faz história com a camisa colorada, e a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, tudo beleza? Tudo certo? Tudo beleza não pode estar, né? Porque o Internacional perdeu neste domingo lá em Vitória, ou melhor, lá em Salvador para o Vitória, e agora a gente vai passar uma semaninha bem cheia, né? Bem de saco cheio. Todo mundo pensando que poderia engrenar o trabalho do técnico Eduardo Cudê, mas não foi o que aconteceu. A gente vai falar sobre as escolhas do treinador, sobre bastidores, sobre muita coisa que está acontecendo lá no Beira-Rio, então eu te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e ativa a notificação, que sempre é bom, né? Estoura o vídeo no teu celular e ó, deixa teu like que ajuda pra caramba também meu trabalho. Eu quero falar com você sobre a thumb de ontem, né? E sobre a chamada um pouco mais chamativa mesmo que eu fiz quanto ao Rafael Borré, lá na Colômbia, tá? Li bastante os comentários de vocês e eu sempre falo que a gente faz os conteúdos juntos, né? Eu vi que vocês não gostaram, boa parte das pessoas, inclusive, achou um clickbait forçado e tudo mais. E ó, eu gosto disso, tá? Eu dou o like para vocês porque eu gosto de sempre a gente fazer junto, aprender com vocês, entender como funciona a parada e como vocês gostam dos conteúdos. Então, como ontem teve muita crítica, muita gente até me chamou no privado, né, dizendo que não precisa disso, não gosta desse tipo de coisa, e eu também realmente não sou adepto, né, ao clickbait, tá? Eu não só me coloco aqui como um pedido de desculpas, né, mas também me coloco à disposição aqui para a gente não fazer mais esse tipo de coisa e continuar construindo a parada junto aqui, beleza? Fica o meu reconhecimento para vocês também, o pedido de desculpa nesse quesito aí. Mas vamos falar do jogo, vamos falar depois a gente vai falar os pormenores e os bastidores, tá? Do que aconteceu ontem lá no Barradão, em Salvador. Eu acho que o Cudê, ele tem alguns pontos que ele poderia ter feito diferente, tá? Eu não teria entrado com o Gabriel Mercado. Eu tinha falado para vocês agora até nas minhas redes e até no Vozes do Gigante o time que eu entraria. O Robert Renan na lateral esquerda eu nem acho o problema, mas o Gabriel Mercado, lento, extremamente fora de ritmo, não jogava há 3 jogos, estava com a suspensão do Campeonato Brasileiro, mais os jogos da Copa Sul-Americana que ele não jogou, ele ficou muito pesado, ele estava lento demais, então o Vitória atacou muito pelo lado direito do ataque, né, baiano, e aí com isso sobrecarregou o Robert Renan, nós perdemos basicamente boa parte do lado esquerdo do Colorado. Com o Hugo Malho, ele podia liberar mais, né, os meias e jogar principalmente com o meio-campo um pouco mais avançado. Isso não foi o que aconteceu também. No final das contas, ficou o Vitão se virando nos 30 para tentar pegar e ajeitar a defesa colorada, né? E aí, esse foi o grande ponto. Thiago Maia em uma atuação extremamente diferente de todas que vinha tendo, né? Ele estava numa ascendente, estava muito bem, inclusive, e ontem chegou a errar a bola que ocasiona o primeiro gol, né? Do Vitória lá, numa pataquada dentro da grande área, né? Que também teve a participação, né, lá na lateral, lá, que em vez de dar um bico para trás, para frente, no caso, acabou tocando o Vitão para o Thiago Maia, e aí o resto era história. Se a gente for olhar, Arangues, extremamente burocrático também, não foi o Arangues de sempre, aquele motorzinho, né? O Wanderson, talvez pelo fato de estar fora de ritmo também, né? Não foi o Wanderson, ainda que eu acho que pelo lado esquerdo foi um dos poucos que tentou ainda o X1. A gente melhorou com a entrada depois de
Gabriel Carvalho, de Gustavo Prado, de Wesley, porque o Matheus Dias, como um meia aberto também pela direita, foi uma invenção que não dá para entender o que o Kudê quis fazer quando tinha, por exemplo, o Bruno Gomes em ritmo de competição, jogando Sul-Americana, jogando Campeonato Brasileiro, que poderia agregar muito mais. O Alário, depois ele fala, né, na coletiva, de que não podia jogar, que só descobriu o time que ele poderia no meio-dia mesmo do domingo e tal. Eu não sei, eu acho que eu entendo que o contexto de calamidade, o contexto da pós-enchente e a dificuldade pelas viagens e tudo mais, mas eu vejo que ele poderia ser mais fácil, ele poderia facilitar mais para os seus comandados. E aí isso não aconteceu ontem e por isso que a gente foi dominado pelo Vitória. O Inter trotava em campo enquanto o Vitória corria um pouco mais. O Vitória não foi nem um pouco, né, o Barcelona do Rijkaard, muito pelo contrário, né? Ele foi um time também extremamente normal, com jogadores com pouca velocidade, que o Inter mesmo que estava muito mais abaixo daquilo que sempre produziu. Por conta disso, as contestações internas e externas do técnico Eduardo Cudê acabam aumentando de tamanho, né? Primeiro pelo seguinte, ó, tá aqui, ó, os 6 pontos dos jogos atrasados já não bastam mais. O Botafogo está com 19 pontos e o Inter estaciona na 10ª colocação com 11 pontos. São 7 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 6 gols marcados, o que mostra, né, o quanto o Inter tem dificuldade nesse quesito, e 5 gols sofridos, tá? E aí tem esse saldo 1. O Inter deixa de ser, após o 2-1 aí para o Vitória, uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Agora é o Palmeiras, né? O Inter tem 1 gol a mais sofrido. E não pode tomar 2 gols de um time que ainda não tinha vencido na competição, né? Vinha de 2 empates o Vitória, é verdade, mas o Vitória tinha 3 pontos só na tabela de classificação, oriundo de 3 empates, né? 2 na sequência agora nos últimos jogos. Cara, assim, se a gente for olhar a rede social, muitos torcedores colorados ainda defendem o técnico Eduardo Cudê, mas o número de contestações e o número de pedidos de demissões, eles são muito mais altos, né, do que era antigamente, e muito por conta da performance. O time que segura o São Paulo ou que joga razoavelmente bem diante do São Paulo não é o mesmo time agora contra o Vitória, né? Não faz a mesma performance. Pare uma bigorna para vencer o Delfim, porque tem mesmo, né, dificuldades contra times retrancados, mas mesmo assim a qualidade é muito maior. O time como um todo, em aproveitamento, é muito bom. Em números, ele é muito bom. Mas, no final das contas, a performance, principalmente depois da parada agora das enchentes, ela decresceu. Já vinha decrescendo antes. Agora, então, sem o ritmo de competição, com as viagens e as dificuldades do CT, ainda mais. Dentro do Beira-Rio, o que se fala? O presidente Alessandro Barcelos não vai demitir o técnico Eduardo Cudê nessa temporada. A grande questão é se ele vai manter a palavra, assim como ele mantinha, né, por exemplo, o técnico Mano Menezes, e até um determinado momento ele acabou sucumbindo à pressão e fez a mudança na Casa Mata, ou ele realmente vai manter a palavra com o técnico Eduardo Cudê e com os seus pares de gestão. Eu tenho uma leitura em cima das questões todas, né, que vão envolver o futuro do Inter. Primeiro, quando o Inter voltar para o Beira-Rio, agora em julho, a pressão pode ser maior ou menor. Por quê? Tudo depende das vitórias. O discurso era muito claro que tinha de vencer junho, que era, né, um período sem o estádio Beira-Rio, sem o CT, com muitas viagens, com muitos traslados, com muito cansaço físico, mental e tudo mais. Vencendo junho, julho as coisas iriam melhorar. E aí, julho é o seguinte, né? Estando no Beira-Rio, tem a pressão da torcida, tem possibilidade de protesto, tem um torcedor e um público muito mais agressivo, e eu não estou falando pelo lado ruim, agressivo no sentido de que impaciente, né? Do que os torcedores que são do interior.
ou que são de fora de Porto Alegre, porque são torcedores que não veem o Inter muitas vezes, não vão vaiar, não vão fazer protesto, não vão pegar e fazer hostilidades verbais, claro, né, com os jogadores. E aí, a partir da volta para o Beira-Rio, daí a pressão pode aumentar, ou principalmente, né, o presidente Alessandro Barcelos tem que ser firme neste pensamento aqui. De bom, Gabriel Carvalho, né? A gente pensava e pedia muito que esse jogador jogasse, que esse jogador fosse escalado pelo técnico Eduardo Cudê. Ele diz, inclusive, na coletiva que ele não gostaria de ter colocado o Gabriel no contexto de pressão que estava. O jogo sendo perdido, o Inter jogando mal e tudo mais. Só que, com 5 minutos em campo, o Gabriel deu muita vontade para o time, deu um passe de gol, que é uma assistência, né, para o Wesley, fez muito mais em termos de apresentação para o jogo do que os comandados que estavam em campo desde o início. E aqui fica a história também, né? Hoje, tá aqui, ó, vou até botar o card do lado aqui, ó. Hoje ele se torna o jogador mais jovem a vestir a camisa do Internacional, né, com 16 anos e alguns meses, superando o Pato e o Dalla Corte, que eram os outros dois aí da lista. Fica o Gabriel Carvalho, agora a expectativa do que pode vir a fazer nos próximos jogos. O técnico Eduardo Cudê tem de ser esperto e colocar ele para jogar, para ganhar ritmo de competição, para ganhar experiência, para ganhar muito mais cancha em cima do futebol profissional. A gente vê tantos outros craques aí em outros times, com 16, 17, 18 anos, sendo lançados. Está na hora do Internacional também deixar, largar a mão mesmo, né, do documento, porque a bola, como diria o Cudê, não pede documento, e a gente pegar e aproveitar os melhores que a gente tem no grupo. O próximo, Cudê, Ricardo Matias. Dá uma olhada nesse guri também, que ele joga demais. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, e a gente vai falando muito ainda do nosso Colorado ao longo da semana. Vou viajar para Florianópolis para a gente acompanhar o Inter lá no Orlando Scarpelli diante do Corinthians. Então, vem junto. Sempre tem muito para falar do nosso Inter por aqui. Tchau.